Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Gleison e hoje nós teremos mais uma aula de matemática. Falaremos sobre triângulo, dando continuidade às aulas de geometria que nós tivemos na semana passada. Beleza? Antes de falarmos sobre triângulos, vamos apresentar as respostas dos exercícios que deixamos na última aula e as correções, pois infelizmente tivemos erro de digitação que precisam ser corrigidos agora. Valeu? Aí nós temos a primeira questão. Dois ângulos opostos pelo vértice, os OPVs, são congruentes. Item B, parabéns para quem acertou. Questão 2, tá? Teve um erro aí de digitação. Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados é... Quer saber a medida dos ângulos assinalados, certo? Ele não quer saber o valor de x, tá bom? Então vamos lá. Se os dois ângulos assinalados são OPV, como a gente acabou de ver, eles são congruentes, são iguais. Por isso a gente monta essa equação, tá certo? Aí eu posso inverter. 8x menos 10 igual a 6x mais 5. Tá? Só para deixar o maior coeficiente de x no primeiro membro. E agora ir organizando. Passando 6x para o primeiro membro. Passando o menos 10 para o segundo. Invertendo seus sinais. Então eu vou ter 2x igual a 15. Portanto, x é igual a 7,5 graus. Tá bom? Como eu quero saber a medida do ângulo... Então, eu vou descobrir o valor, pode ser tanto 6x mais 5 como 8x menos 10. Aproveitei o 8x menos 10 por minha escolha. Então, eu vou ter 8 vezes 7,5 menos 10. 8 vezes 7,5 dá 60, menos 10, eu tenho 50 como resultado. Então, a resposta é letra C, certo? Então, letra C desse item 2. No item 3, a pergunta é, o valor de x a pergunta é apenas essa. Então, quero saber o valor de x. Vocês estão vendo aí vários ângulos, né? A gente usa muito aí o conceito de ângulo OPV. Usa o conceito de ângulo OPV, oposto pelo vértice. Então, vocês podem perceber aí que esse ângulo de baixo também é x, é OPV. Então, se eu descobrir a medida do ângulo x de baixo, eu descobri a medida do ângulo x de cima, tá certo? E você pode perceber que esse traço que eu fiz aí essa medida aí em verde, ele tem a medida de 180 graus. Se isso aí vale 180 graus, achei o caminho para resolver o nosso problema, tá certo? É só construir x mais 32 igual a 180. Organizando isso, nós temos x mais 64 igual a 180, passando para o segundo membro, x igual a 180 menos 64, portanto, achamos x igual a 116. Sendo assim, a resposta do nosso problema é o item C, tá certo? 116 graus, esse é o valor de x, tá bom? Beleza. Item 4, se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 graus e esse termo aí faltou esse dado. Então, se dois ângulos opostos pelo vértice medem 105 graus e 5x menos 45, então a medida de x é, mais uma vez, o conceito OPV. É muito importante, tá? Dê muita importância a esse elemento, ele ajuda muito você a resolver vários e vários problemas. Como eles são OPV, eles só podem ser iguais, certo? Congruentes, 5x menos 45 igual a 105 graus. Então, organizando isso, passando 45 para o segundo membro, a gente vai ter 105 mais 45, que é 150. Então, x vai ser 150 dividido por 5. X igual a 30 graus. Resposta letra E. Certo? Letra E de estude. Tá bom? E agora, para o item 5, já botei a resposta direta. A medida em grau do ângulo é igual ao triplo da medida do seu complemento. O ângulo mede 67 graus e 30 minutos. Tá bom? Então, é dessa resposta que vocês precisavam. Agora vamos falar um pouco sobre triângulos. Tá? Nós temos vários tipos de triângulos. A formação do triângulo ela é básica, vocês veem diariamente que é um triângulo. É uma figura geométrica com 3 lados. É considerada o polígono sólido, rígido, certo? Que não se move. Tá? Mesmo você tentando mexer do lado, o triângulo não se move, tanto que ele é muito utilizado em construções. Ele é fixe, ele consegue ficar preso em uma posição. Beleza. Aí nós temos dois tipos de classificação de triângulo.
certo? Quanto a medida dos lados e quanto a medida dos ângulos. Aí nós temos o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, tá? É um triângulo tipo esse que vocês estão vendo aí ao lado, onde tem dois lados com medidas iguais e a base com uma medida diferente, certo? Tendo dois lados com a medida iguais já são classificados como isósceles. A base, inclusive, pode até ser igual, porque se ela tiver os três lados iguais, a figura continua sendo isósceles. E além de ter dois lados iguais, vai ter também os dois ângulos, certo? Que formam esses ângulos com a base, tem medidas também congruentes. Nesse caso aí, os lados medem B e os ângulos medem alfa. O que é um triângulo equilátero? É o que eu acabei de falar. É um triângulo formado por três lados iguais. No triângulo equilátero, todos os ângulos internos sempre medem 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. A medida do lado vai ter variação. A gente chamou de A, é uma variável, pode ser qualquer número real aí. Beleza? Aí nós temos o triângulo escaleno. Qual é a característica desse triângulo? Ele não possui nenhum dos lados iguais. Todos os três lados são diferentes. Automaticamente os três ângulos também são diferentes. Tá bom? E o triângulo retângulo, famoso triângulo retângulo muito utilizado no teorema de Pitágoras. Tá certo? É um triângulo que possui um dos ângulos internos retos, um dos ângulos internos igual a 90 graus. E você tem aí um exemplo ao lado. Tá certo? E o triângulo obtuso. Pronto. No triângulo obtuso, o que é que você vai encontrar como característica? O ângulo maior que 90 graus. Um dos ângulos dele vai ser maior que 90. Tá certo? Um deles. Como você está vendo aí o exemplo. Esse ângulo não disse qual é a medida, só disse que era maior que 90. O ângulo de 90 graus, o ângulo reto, você tem que ter como referência para você. É visível através do olho nu quem é maior que 90, quem é menor que 90. Está bem fácil de identificar em qualquer figura. Triângulo agudo digamos, o oposto do obtuso, certo? Tem três ângulos que são menores que 90 graus. O obtuso tem um ângulo que é maior que 90 e o agudo não. Nenhum dos ângulos são maiores que 90. Todos são menores, na verdade. Então, aí eu tenho um exemplo de triângulo agudo, um ângulo de 50, outro de 60 e outro de 70. Observe que a soma dá 180. Beleza? Ângulos do triângulo. Acabei de falar, né? Já informei, já dei essa informação antecipada. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Tá certo? Então aí a gente tem dois exemplos e uma pequena demonstração. Olha aí, o que a gente fez? Pegou uma figura, observe que os ângulos estão em três cores distintas, verde, um vermelho fosco aí e um amarelo. E se você fizer um recorte dessa figura e unir, ela vai formar exatamente esse ângulo de 180. Você pode fazer isso com um caderninho. Faça um triângulo, certo? Recorte o triângulo, marque os seus ângulos, pinte, certo? Com uma cor diferente do jeito que você quiser. Depois, corte dessa mesma forma que a gente recortou aqui e encaixe para você perceber se os três ângulos que você pintou, certo? Os três ângulos internos do triângulo não formam 180 graus, tá bom? E aí, a gente vem falando sobre a soma dos ângulos externos de um triângulo qualquer. Certo? Quando ele é externo, a figura já mostra para vocês. Se você juntar o verdinho, o meio bege e o roxo, né? Se você juntar esses três ângulos aí, olha o ângulo que você forma, olha. Vai formar um ângulo de 180 graus, certo? E isso vai ser comum a qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será de 360 graus. Você também pode fazer isso com uma folhinha de papel, fazer um triângulo, estender os seus lados, marcar o ângulo externo, os três ângulos externos dele, um em cada vértice. Depois recortar e encaixar, você vai perceber que se não cometer nenhum erro de produção, você vai encontrar um ângulo de 360 graus. Beleza? E aí nós temos uma propriedade interessante dos ângulos externo com interno do triângulo. Se você pegar qualquer ângulo externo,
ele sempre, ó, esse amarelinho é o ângulo externo. Ele sempre vai ser igual à soma dos dois internos não adjacentes. Ou seja, o que é não adjacente? Não vizinho, nós já falamos sobre ângulo adjacente. Esse é o vizinho, digamos, desse. Esses dois aqui internos, aí, não adjacente, quando você junta esses dois, vai dar sempre igual ao ângulo externo. Beleza? E aí eu tenho a expressão, botei com os mesmos valores, é óbvio que alfa mais beta é igual a alfa mais beta. Bom? Agora temos uma atividade resolvida, para deixar um auxílio para vocês aí para as próximas questões. Vamos lá. Qual é o valor de x no triângulo a seguir? Quando você olha para o triângulo e vê que o x faz parte de um ângulo e está falando de ângulos internos de um triângulo, você tem que lembrar do que nós falamos há poucos minutos atrás. Vou voltar para vocês verem. Ó. Quando a gente fala de ângulo interno do triângulo, a soma sempre mede quanto? Ó? 180 graus. Você tem que usar esse conceito. Quando você juntar os três ângulos internos, tem que dar igual a 180. Então, chegamos lá. Vamos fazer isso. Nós temos três ângulos aí. Então, a soma vai dar 180 e eu tenho, então, 4x mais 40, mais 2x mais 20, mais 6x mais 60, igual a 180. Arrumando a casinha, eu vou juntar 4x mais 2x, 6x mais 6x, 12x. 40 mais 20, 60, mais 60, 120. Está arrumada a casinha igual a 180. Agora, vou passar o 120 para o segundo membro. Passa negativo. 180 menos 120, 60. E agora eu tenho 12x igual a 60. Então, 60 dividindo por 12, eu tenho como resposta 5. Logo, x mede 5 graus. Resposta letra A de amor. Beleza? E assim, vamos andando. Olha, mais uma questão resolvida. Se você não conseguiu entender a primeira, refaça. Volta o vídeo um pouquinho, tá? E veja mais uma vez. Agora, mais uma situação do mesmo jeitinho. Determine o valor do ângulo C no triângulo abaixo. Veja que agora, ele não perguntou por x, mas ele deu x. Ele quer saber a medida do ângulo, desse ângulo aqui, certo? Para você achar esse ângulo, você tem que descobrir quem é x. Tá certo? A pergunta é igual à primeira. A diferença é o objetivo. Você vai chegar no x para depois fazer a substituição. Mas o conceito, o caminho é o mesmo, a estratégia vai ser a mesma. A soma dos ângulos internos é 180, então montamos a equação. X mais 40 x mais 40 menos x mais 2x mais 10 igual a 180. Veja que eu comecei por esse mais esse vai dar 180. Agora arrumando a casinha. Ficou do primeiro membro x menos x mais 2x. Mantém-se no primeiro membro. Passou para o segundo membro. 40 passou negativo e o 10 passou também negativo. Agora, fazendo os cálculos, x menos x cancela, sobra 2x. 80 menos 40, 140, menos 10, 130. Para concluir, nós temos que se 2x vale 130, x vale 65. Porém, nós não estamos procurando apenas x. Olha o que ele quer. Ele quer o ângulo C. E como é que eu construí o ângulo C? 2x mais 10. Agora, é substituir esse valor para encontrar o ângulo C. Então, o ângulo C é 2x mais 10. O ângulo C vai ser 2 vezes, quem foi x? 65. 2 vezes 65 mais 10. Então, eu vou ter 130 mais 10, que vai dar 140 graus. Tá certo? Tá aí a resposta do item 2. Tá bom? No item 3, nós já deixamos a questão resolvida com uma certa tranquilidade, usando o conceito de ângulo externo. Lembre-se, quem determine o valor de alfa no triângulo abaixo. Olha a alfa aqui, alfa é o ângulo externo. Lembre que o ângulo externo é sempre igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, a alfa vai ser 60 mais 40 igual a 100. Beleza? Agora, resolvam as atividades, desenvolvam os exercícios, aproveitem os desafios, tá bom? E na próxima aula a gente tira todas as dúvidas. Valeu! Bons estudos!